Você está feliz com a vida que você tem hoje? Como é que você acorda todos os dias? Você acorda feliz, animado, louco para ir para o trabalho, feliz de estar vivo? Ou você é daquele tipo de pessoa que acorda e você precisa ser raspado para fora da cama com uma espátula ou retirado com uma enxada e você fica aqui com seus pesos, seus membros assim pesados, seus braços com o peso de um saco de cimento, as pernas parecem que estão amarradas ao chão? Como é que está a sua vida hoje? Caso a sua vida esteja amarrada, como está de milhares de pessoas, você precisa saber o seguinte: tem coisas que estão amarrando a sua vida. Não são pessoas que estão amarrando a sua vida. Coisas que você precisa retirar da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Solta a vinheta aí. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Coisas que você precisa eliminar da sua vida. Quando eu falo eliminar, é erradicar. Eu vou falar apenas algumas coisas para você, porque se eu fosse falar tudo o que as pessoas, certas pessoas, não sei se é o seu caso, certas pessoas precisam retirar da vida para que a vida alavanque, e quando eu falo da vida, eu falo as 7 áreas. É o casamento, é a sua mente, é você com você mesmo, é você no seu trabalho, é você com o seu dinheiro, é você com a sua saúde, é tudo. São as 7 áreas da vida, ok? A primeira delas é parar de querer impressionar as outras pessoas. Olha, tá aí uma tarefa inútil. Eu conheço um monte de gente que a preocupação deles é impressionar os outros. E você já viu o que as pessoas fazem para tentar impressionar os outros? É postagens. Você já viu as postagens dos casais, por exemplo, nas redes sociais? Sempre sorrindo, né? Parece que está vivendo um amor eterno. Você vai ver, na realidade, muitos deles é uma desgraça, né? A pessoa vive a Olimpíada dos desgraçados do casamento, mas nas fotos está sempre sorrindo. Isso aí é querer impressionar os outros. Estou dando alguns exemplos aqui para você, não estou condenando nada, tá? Estou apenas demonstrando para você o que eu vejo no dia a dia. Não compete a mim julgar se está certo ou não. Pessoas que elas não são capazes de fazer nada sem tirar uma foto e postar. Não é capaz de comer se não mostrar o que está comendo. Não é capaz de viajar se não mostrar onde está viajando. Não é capaz de ir ao banheiro se não mostrar que está indo naquele banheiro, entende? Isso são problemas graves de autoestima. Gravíssimos isso aí. Porque, veja bem, se você estiver curtindo a sua vida, não dá tempo de você querer que os outros curtam a sua vida. A não ser que você use isso como um canal profissional, uma maneira de mostrar para os outros qual que é o seu trabalho e tudo bem. Então entenda, longe de mim criticar o que quer que seja, até porque eu não tenho nada a ver com o que as pessoas fazem. O vídeo, eu estou falando para você coisas que você deve retirar da sua vida que talvez estejam amarrando a sua vida. Pare de querer impressionar os outros. Pare de comprar uma roupa pensando em impressionar os outros. Eu me lembro quando eu comecei a minha carreira, o pessoal falava assim: você não pode chegar num cliente seu com esse carro velho. Eu diria: tá. Então eu tenho que mostrar uma coisa que eu não sou, é isso? Isso é hipocrisia, gente. É representar um papel. Ok. Aí você vai dizer: mas Ivan, mas não é verdade o que a pessoa está dizendo? Não ia causar uma má impressão? Sim. É por isso que eu ia, às vezes, a pé. Às vezes parava o carro 2 quadras antes e ia a pé. Uma coisa é você não mostrar que tem um carro velho, porque um imbecil que vai te contratar, se ele for um imbecil, ele vai julgar você pelo carro que você está dirigindo. Não passa pela cabeça dele que você está começando na tua carreira. Agora, veja, diga para mim que você nunca viu postagem de gente que é diamante, Supra Golden, Mega Plus, Mega Blaster, Hiper Ultra e desses marketing multinível, e que a pessoa ela só pode pôr post se ela tiver com carros importados e tal e tal. Isso aí é querer impressionar. Você entende o que eu estou te dizendo? Não precisaria nada disso. Se você não estiver querendo impressionar ninguém, não precisa nada disso. Os homens mais ricos do mundo, você não vai achar uma postagem deles ostentando. Sabe por quê? Por uma razão simples, gente. Quem tem, não precisa mostrar para os outros que tem. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu falo isso porque eu estou fora da grande boiada, graças a Deus. 27 vezes seguidas eu agradeço. Estar fora da grande boiada é fazer o que ninguém faz, é não se preocupar em fazer o que está todo mundo fazendo. Pare de querer impressionar, pare de querer impressionar os outros. Tem gente que é como um camaleão. Ele está conversando com um grupo que gosta de futebol, ele gosta de futebol. Ele está conversando com um grupo que gosta de ópera, ele gosta de ópera. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Se os outros gostarem de você ou não, qual é o problema? O dia que você morrer, é você que vai morrer sozinho. Tentar impressionar os outros é uma coisa que afasta a prosperidade, a felicidade e a riqueza da sua vida. Quer você acredite ou não. Ok. Segunda coisa, reclamação. Pare de reclamar. Tem gente que reclama de tudo. Você é assim? Pare de reclamar.
reclama de tudo. Segunda-feira é o pior dia da semana. Amanhã vai... Você já ouviu falar de uma doença chamada síndrome do cérebro de ervilha? Síndrome do cérebro de ervilha. Você nunca ouviu falar? É porque fui eu que criei essa doença aí, é o nome que eu dei para ela. O camarada, ele está assistindo a Rede Esgoto Engana Bobo no domingo à noite. E o que ele assiste? Fantástico. Ai, que delícia. E quando ele ouve aquela música do Fantástico, o cérebro pobre dele, que tem 2 neurônios só e um mal conversa com o outro, ele pensa assim, ele começa a pensar, ai meu Deus, amanhã começa tudo de novo. Eu vou ter que ir para aquela desgraça de empresa, ver a cara daquelas desgraças de clientes. Você imagina o que começa na cabeça dele? São pessoas doentes, ali já começa a reclamação. Aí ele reclama do sol, da chuva, do vento, da baixa umidade, ele reclama do trânsito, ele reclama do ônibus, ele reclama dos motoristas, e aí a vida dele vai desse jeito. E aí ele não sabe por que a vida dele atrai tanta desgraça e tudo dá errado. É porque ele participa da Olimpíada dos Desgraçados. Sabe por que eu falo esse nome? Esses dias uma pessoa escreveu assim, ai, desgraça, que palavra pesada. E o que é que essas pessoas têm na vida? Inclusive essas pessoas, às vezes eles usam essa palavra, oh, desgraça. Tem pessoas que têm isso igual arroz e feijão na boca. Pare de reclamar, comece a agradecer tudo que você tem, o que você tem. Você quer um conselho? Você pode achar que eu estou falando bobeira para você, mas estou falando para você de um aprendizado que eu exercito todo dia, eu me vigio o tempo todo para não cair nisso. Por exemplo, às vezes eu estou no trânsito e eu pego um engarrafamento. Qual que é a minha tendência natural se eu não vigiar? É dizer, puta vida, de novo esse engarrafamento? Não, imediatamente o meu cérebro já está conectado nisso, imediatamente percebo, não, que bom, Senhor. Pelo menos eu estou aqui dentro do carro. Que bom, aqui dá para eu ouvir uma música agora. Que bom, eu evito um acidente e tal. Não adianta reclamar, pare de reclamar. A reclamação não traz nada para a sua vida. E o que dizer das pessoas que reclamam da esposa? Os homens que passam o dia inteiro reclamando da esposa. Ué, eu penso, mas quem que escolheu a mulher para casar? Fui eu? Foi o Papa Francisco? Foi o Michael Jackson? Foi o Wesley Safadão? Não, foi você que escolheu, por que você está reclamando? E a mulher que vem reclamar para mim do marido, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Eu falo, querida, quem que escolheu o cara para casar? Quem foi? Por acaso foi eu? Foi o prefeito da cidade de Brasília? Foi o Jair Bolsonaro? Não, foi você, meu Deus do céu, que escolheu. Agora você reclama do que você escolheu. E você reclama dos seus filhos. Ué, quem criou seus filhos? Fui eu? Foi você que criou. E os empresários, o que dizer dos empresários que reclamam dos empregados para mim? Aqui, um dia um empresário disse assim para mim, aqui na minha empresa, esse bando de burro aí, estou contratando o senhor para ver se dá um jeito nesse bando de burro. Eu falei para ele, desculpe, senhor, dizer uma coisa, mas quem contratou esse pessoal? Ele disse, fui eu. Olha, se a gente for falar de burro, só uma pessoa muito burra para contratar um bando de burros para trabalhar. Não preciso dizer para você que ele não me contratou, certo? Mas gente assim, eu não quero mesmo ser contratado. O dinheiro dessas pessoas vira uma maldição na vida da gente. Pare de reclamar. Elimine a reclamação da sua vida e ponha gratidão. Você vai ver como é que a prosperidade vai grudar na sua vida como um ímã de geladeira gruda na própria geladeira. Outra coisa para você retirar da sua vida, resistência a mudanças. Não, me diga que você não conhece ninguém assim. Tudo que você vai fazer, que você propõe de mudanças, não funciona. Não aceito. Eu sempre fiz assim, meu pai fazia assim, e eu faço assim, e eu continuarei fazendo assim. Eu digo, sim, continue fazendo assim então. Continue fazendo assim, você é livre. Continue nessa vidinha medíocre, com esse salário medíocre, com esse faturamento medíocre. Continue sem ter um gato para puxar pelo rabo. Não tem problema. Veja, gente, tudo muda. O mundo está sempre em mudança. Você tem que estar aberto a mudanças também. Antes de você dar uma opinião, analise. E se você não tem certeza, cale a sua boca. Observe tudo primeiro. Tem gente que ouviu o galo cantar e não sabe onde. Tem gente que só faz as coisas se algum astro de TV falar alguma coisa, então pronto. Bom, tem gente que é tão sem personalidade que ele só corta o cabelo do jeito que um jogador corta, do jeito que um artista corta. A pessoa, ela não tem personalidade, ela não gosta de si mesma a tal ponto que ela quer ser alguém que ela não é. Tem coisa mais pobre na vida do ser humano? Pare com isso. Tire isso da sua vida, se abra para as mudanças, analise as ideias antes de dizer não, conheça tudo sobre o fato primeiro. Caso contrário, você estará andando com a grande boiada, você vai estar vivendo no limbo, na limbosfera. Sai da limbosfera e vá para a estrelosfera. O limbo é o subnitrato do pó de nada. As estrelas estão lá em cima, o limbo está aqui embaixo. Onde você quer ficar? E mais uma coisa que você deve tirar da sua vida, a última que eu vou falar aqui nesse vídeo.
culpar os outros pelas coisas que acontecem na sua vida. Pare de culpar os outros, pare de procurar culpados. Napoleão Hill tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: existem 10 fraquezas contra as quais nós devemos tomar muito cuidado. A primeira é o hábito de querer colher sem ter plantado nada. E todas as outras 9 se encontram reunidas no terrível hábito de culpar os outros pelas falhas que você comete. Confúcio já dizia há milhares de anos que não consertar nossos erros é como cometer novas falhas. Então pare de culpar os outros, pare de culpar seu pai, sua mãe, pare de culpar a doença que você teve quando era criança, pare de culpar seus professores, pare de culpar seu cônjuge, pare de culpar seus filhos, pare de culpar o seu governo. Assuma o comando da sua própria vida. Você é um homem ou um saco de batata? Você é uma mulher ou um saco de farinha? Assuma o comando da sua vida. Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você está fazendo com aquilo que a vida fez com você. Você já ouviu a história daqueles 2 irmãos que nasceram nos Estados Unidos? 2 irmãos gêmeos. A mãe morreu no parto e o pai se tornou um alcoólatra. Então, quando eles tinham 1 ano de idade, eles foram separados e foram criados por tios, orfanatos e assim por diante. Na fase adulta, perto dos 40 anos, os 2 viraram celebridade. Um porque estava no corredor da morte, ele tinha matado um monte de gente. O outro porque tinha se tornado um médico e renomado internacionalmente, ganhou um prêmio de medicina. Aí uma revista soube que os 2 eram irmãos e foi entrevistar os 2. Entrevistou o primeiro, ele estava no corredor da morte, perguntou: você tão jovem, com menos de 40 anos, por que você escolheu essa vida? Ele disse: também com o pai que eu tive, você queria o quê? Aí foram entrevistar o irmão gêmeo dele, que era médico, famoso. Perguntou: fala aí para mim, onde que você conseguiu entusiasmo, motivo para que você tivesse essa vida? E ele respondeu o seguinte: também com o pai que eu tive, você queria o quê? Percebe? É isso que eu quero te dizer. Assuma o comando da sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Está patinando? Ora, a única pessoa que pode mudar isso é você. Dói ouvir isso? Então é porque é verdade. Porque se não doer, é porque você já está com a sua vida andando. Mas se isso dói, é um problema inteirinho seu. Você pode usar a dor para fazer algo bom, ou você pode continuar aí nesse mundinho fechado, nessa mente estreita. Talvez você também tenha um cérebro de ervilha. Se é o seu caso, é um direito seu. Quem é que pode contestar isso, né? Agora, você pode ter um cérebro de ervilha e desejar que ele vire um cérebro de melancia, de jaca. Seja como for, o cérebro é seu. Você escolhe e depois você colhe. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, desde que você não culpe ninguém, né? Tem uma frase que diz assim: na vida, uns estão na frente, outros estão atrás. Uns estão em cima, outros estão embaixo. Uns fazem poeira, outros comem poeira. Uns ganham dinheiro, outros perdem dinheiro. Vírgula. Se você está na frente, você está certo. Se você está atrás, você também está certo. Se você faz poeira, você está certo. Se você come poeira, você também está certo. Desde que você esteja onde você escolheu estar. Entendeu? A escolha é sempre sua. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa aí o teu gostei para mim. O teu gostei leva o vídeo muito mais longe. Põe aí nos comentários o que você achou, foi útil para você, como é que você vive sua vida, como é que está. Você já ouviu falar alguma dessas coisas que eu estou falando? Você já aplicou na sua vida ou não? Compartilha com todos que você achar que podem se beneficiar desses conteúdos. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.